A paz do Senhor a todos que estão assistindo esse vídeo, glória a Deus. Eu creio que está chegando o tempo, está mais perto do que longe, a gente se encontrar para compartilhar a palavra juntos, para até estar se abraçando. Eu creio nisso em nome de Jesus, mas enquanto isso não chega, vamos ficando por aqui mesmo, utilizando esse canal, né, utilizando essa ferramenta que o Senhor tem nos proporcionado. E glória a Deus por todas as coisas, né? Hoje eu quero começar pela palavra, compartilhando uma parábola que fala muito ao meu coração, uma parábola maravilhosa que Jesus cita, né? E se Deus permitir, no final do vídeo, eu quero compartilhar também uma canção que também fala muito ao meu coração e eu tenho certeza que vai falar ao seu coração também. A parábola que eu quero compartilhar está no livro de Lucas, capítulo 18, né? A parábola do fariseu e do publicano. A partir do versículo 9, diz assim, Jesus, né? E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Versículo 12. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Versículo 13. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim. E o versículo 14, Jesus diz: Digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para sua casa, e não aquele, o fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Glória a Deus. Essa parábola, como eu disse, fala muito no meu coração. Desde a primeira vez que eu li, o Espírito Santo ele mexeu no meu coração, na minha vida, e me levou a um patamar mais profundo de graça, da graça de Deus. Isso é maravilhoso. De tempos em tempos, o Espírito Santo traz essa palavra de novo. Passa meses, passa semanas, o Espírito Santo me lembra dessa palavra. E aí eu sou imergido de novo na graça de Deus, de uma forma mais profunda. Isso é tremendo, é maravilhoso. Minha oração é que essa graça que tem me alcançado, né, na leitura dessa palavra, alcance a sua vida também, em nome de Jesus. Essa parábola, o que a gente precisa primeiro, né, compreender dessa parábola? Existem 2 personagens aqui, né? O publicano e o fariseu. O que era o fariseu? O que é um fariseu, né? Muitos irmãos ainda não compreendem o que é um fariseu, só acham que fariseu é uma pessoa do demônio, uma pessoa ruim, uma pessoa miserável, porque na Bíblia, diversas vezes, Jesus ele expôs alguns pecados dos fariseus e Jesus era muito duro com os fariseus. E então, quando as pessoas pensam em fariseu, falam, vixe, fariseu é um cara miserável e tal. Mas a gente precisa entender o que é fariseu por definição, né? Um fariseu era como se era o homem de Deus da época. Hoje a gente não vê assim, tem pastores que são reconhecidos na nação, a gente olha assim, é um homem de Deus. Mas na época, um homem de Deus era o fariseu. O fariseu era um homem zeloso da palavra, um zeloso, né, dos mandamentos de Deus, um homem que conhecia os mandamentos de Deus, né? Um homem que por onde passava as pessoas sabiam que era uma pessoa que estudava a palavra, né? Olhava assim e falava, esse é um homem de Deus passando, tipo um pastor muito reconhecido, como eu falei, né? E o que era um publicano? Muitas pessoas nem sabem o que era o publicano. Um publicano é um cobrador de impostos. Existiam várias categorias de cobrador de impostos, né? Várias categorias de publicano. Mas esse publicano aqui específico, eu creio se tratar de um judeu, porque o governo de Roma, geralmente dentro da província, ele recrutava um judeu para que esse judeu cobrasse os impostos dos outros judeus em nome de Roma, entendeu? Então esse judeu, aos olhos dos outros judeus, era tido como um traidor, um cara que traía a própria pátria, né? Que ele cobrava imposto para poder levar o dinheiro para Roma, para um governo que não era muito bem quisto para os judeus. Então é um traidor da pátria, um irmão que negou a causa, né? Negou a causa da fé, negou a causa da irmandade, né? Um roubador, um ladrão. Trocando em miúdo. Era como se tivesse subido ao templo, se tivesse ido à igreja para orar, um pastor muito conhecido, né, na nossa atualidade, um homem de Deus,
e tivesse subido junto um político corrupto, uma pessoa que a população despreze, que sabe que ele é ladrão, mas que continua na política. Um exemplo, subiu para orar essas duas pessoas, né? Como se fosse o fariseu e o publicano, né? Quando a gente lê uma parábola como essa, pelo menos eu, quando leio uma parábola como essa, eu fico olhando esses personagens e tentando identificar, é inevitável tentar identificar com quem mais eu me pareço. Será que eu tô mais parecido com o fariseu ou estou parecido mais com o publicano? Né? A maioria das vezes, a gente como ser humano, a gente fala, eu não sou fariseu não, eu sou o que não publicano. Por quê? Porque a gente já leu e lá no final, Jesus falou que foi o publicano que foi justificado. Então a gente quer ser sempre o melhor personagem. Mas nesse vídeo, nessa noite, nessa manhã, nessa tarde que você está assistindo esse vídeo, vamos fazer essa reflexão. Ver com quem mais a gente está se parecendo, mas que seja uma reflexão verdadeira, genuína. Que a gente não queira passar panos quentes, né? Que queira esconder a verdade. Mas olha a verdade que está na sua vida. E olha, eu vou olhar a verdade que está na minha vida também. Vamos olhar o que o fariseu fez. Por que será que Jesus falou que quem foi justificado foi o publicano, tido como ladrão, roubador, traidor da pátria? Jesus disse que foi ele que foi justificado e não o fariseu. O que será que o fariseu fez de errado? Vamos dar uma analisada e ver o que ele fez de errado e ver a nossa oração está parecida com a oração mais de quem? Do fariseu ou do publicano? Vamos lá. No versículo 10, no versículo 11, o fariseu, estando de pé, orava consigo dessa maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Olha aí, já como começa a oração do fariseu. Eu não sou como os demais homens, eu sou uma classe especial de pessoa. Eu não posso ser comparado a esse homem miserável porque eu não sou igual a ele. Eu não sou miserável assim, né? E a gente olha e a gente fala, poxa, esse daí não sou eu não, graças a Deus passei por isso. Será que a gente não ora desse jeito muitas vezes? Será que quando a gente fala assim, Senhor, por que que o ímpio, por que que aquele miserável está prosperando e eu não prospero? Por que isso? Isso está errado. Quando você ora assim, você está dizendo para Deus, Senhor, está errado, porque eu sou especial, eu não sou como ele, eu sou melhor do que ele. Será que quando você fala para Deus assim, Deus, eu não posso pegar coronavírus e nem posso morrer de coronavírus, porque eu sou separado, eu sou diferente. Será que quando você e quando eu, a gente ora assim, a gente não está fazendo como esse fariseu dizendo assim, olha, eu sou melhor do que ele, eu sou melhor do que aquela família. Quando uma desgraça acontece na vida de alguma família da gente, não que eu queira que isso aconteça, mas quando acontece a gente fala, Senhor, tá errado isso. Eu já vi cristãos falar, eu não aceito isso. Quando você fala isso, quando eu falo, quando a gente não fala, mas pensa, a gente pensa. Quando a gente pensa isso, a gente está dizendo, eu sou melhor do que ele, do que esse miserável. Então, o primeiro ponto, muitas vezes a gente está se parecendo com esse fariseu. E aí ele continua, eu não sou como os demais homens, eu não sou roubador, não sou injusto, não sou adúltero. Você que está me assistindo não é adúltero? Às vezes você fala com Deus assim, não, minha família não pode passar por uma situação difícil, porque eu não sou adúltero, eu sou um cara que não sou adúltero, e você coloca isso como se fosse uma pessoa melhor do que a outra. Mas eu vou ler rapidinho aqui o que, que Jesus fala em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte. No Sermão do Monte, o conhecido Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, no versículo 27 e 28, Jesus fala assim, ó. Ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Versículo 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Se você desejar uma mulher que não a sua, você já cometeu adultério, você é adultera igual a pessoa que cai também. São pecados diferentes, com consequências diferentes, mas é pecado. Todos os dois são réus. Então o fariseu se arrogava nisso. Ele falava, eu não sou adultério, eu não adultero, então eu sou melhor do que ele. Será que muitas vezes a gente não faz isso nas nossas orações? A gente não se arroga com Deus porque a gente não adultera, porque a gente é melhor, porque a gente é santo, mas na nossa mente, você sabe o que passa na sua mente? Será que você nunca desejou uma mulher que não é a sua? Ou mulher, será que você nunca desejou um marido que não é seu? É adultério, né? Nós não somos melhores. Por isso que o título desse vídeo Eu sei a verdade sobre você. Eu sei, eu digo, sei a verdade sobre você que está me ouvindo. Imagine Jesus. Você sabe por que eu estou dizendo que eu sei? Porque eu sou miserável como você.
Porque esse pensamento às vezes vem na minha cabeça, esse pecado às vezes acontece comigo também. Mais do que eu, Jesus sabe. E outra, você sabe a sua miserabilidade. Será que você não foi como um fariseu? Vamos continuar. Roubadores, nem ainda como esse publicano. Eu não sou como esse publicano. Versículo 12. Jejuo 2 vezes na semana e dou dízimo de tudo quanto possuo. Olha o que ele está falando para Deus. Está falando, ó, a Bíblia não diz em nenhum momento que esse fariseu está mentindo. Ele está falando a verdade. Ele pode estar falando a verdade. Mas olha, ele está se arrogando nisso. Eu dou dízimo 2 vezes. Eu dou dízimo de tudo quanto posso. E jejuo 2 vezes por semana. Aí você fala, e eu não sou parecido com ele porque eu não fico jogando isso na cara de Deus. Não fica jogando isso na cara de Deus. Quantas vezes você foi lá dar o dízimo na igreja? Quantas vezes você já deu o dízimo na igreja lá? E falou, Senhor, eu não aceito que as minhas finanças não andem bem porque eu dou dízimo. Às vezes você não falou, mas você pensou. O que você pensa para Deus é uma fala, porque Deus escuta seus pensamentos. Você fala, eu não posso passar dificuldades financeiras porque eu dou dízimo, porque eu oferto. Quando você pensa isso, você está sendo como fariseu, miserável. Olha o que Jesus diz lá, voltando para Mateus 5, que ele fala no Sermão do Monte. Olha o que ele diz lá, sobre o dízimo e sobre a oferta. Versículo 23 e versículo 24. Ele fala assim, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. É o que Jesus está falando. Se você for entregar a sua oferta e você lembrar que você está brigado com alguém, primeiro você vai se consertar com essa pessoa. Quantas vezes a gente não ofertou, eu não ofertei a Deus um valor ou alguma coisa e estava brigado com alguém? Quantas vezes eu vou falar de mim, mas você vai se identificar, não entregou uma oferta, um dízimo ao Senhor, com o coração duro, triste, né? Com a mão de figa, rapaz, esse dinheiro vai me fazer tanta falta, mas eu vou entregar porque é uma obrigação, senão a minha finança vai mal. Uma troca, alguma relação assim. Será que você precisa? Será que eu preciso ficar me escondendo de Deus? E ele lhe fala mais uma vez, eu sei a verdade sobre você. Eu sei a sua miserabilidade. Eu também sei porque eu sou miserável. Eu estou falando para você porque eu sei o que passa dentro de você, porque passa em mim também. Eu não me excluo disso, não. Você que está se achando tão santo que muitas vezes pega a flor de lis para fazer da maior miserável do mundo. Quantos cristãos, né, nesse momento devem estar falando de flor de lis porque foi acusada pela polícia de matar o marido, enfim, um crime horrendo, e está sendo acusada disso aí. Muitos cristãos pegam e falam, é uma filha do diabo, é o diabo em pessoa, é isso e aquilo, mete a bomba. Eu não estou falando que ela fez certo, não. Né? Se ela fez mesmo, é um crime terrível. Mas quantos de nós mete a bomba, mas para se achar melhor? Eu não sou como ela. E olha o que Jesus diz para você. Ainda no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22, ele diz assim, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Versículo 22, eu, porém, vos digo, que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. É o que ele está falando, se você ficar irado contra o seu irmão, se encolerizar, você também será réu, como a pessoa que matou. Se seu coração desejar, se seu coração se encolerizar, se você quiser matar, você também é réu de juízo, não somente aquele que mata. A miserabilidade está dentro de todos nós, não está dentro dela, de uma pessoa, de outra. Está dentro de você, está dentro de mim. Essa miserabilidade humana, miserabilidade do homem. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou trazendo isso tudo aqui? É para você se achar menor, é para você ficar naquele choro, eu sou ruim, eu sou pior. Não é por causa disso, não. É porque aqueles que compreendem a sua miserabilidade, só aqueles que sabem que são doentes, que sabem que precisam do remédio que se chama cruz de Cristo, só aqueles que se percebem doentes conseguem encontrar um patamar de graça do Senhor, a profundidade da graça do Senhor sobre a sua vida. O que move o evangelho é a graça de Deus. Mas aqueles que não se percebem doentes não conseguem mergulhar na graça, porque a graça é um favor imerecido. A graça de Deus é um favor imerecido. Todas as vezes que a gente acha que merece, a gente se aparta da graça e vive uma vida miserável, querendo maquiar e esconder das outras pessoas.
mas todas as vezes que a gente se abre para Deus e fala, Senhor, como eu preciso do sangue do Senhor sobre a minha vida, como eu preciso ser redimido pelo teu sangue, porque sou miserável, ainda que minhas atitudes não façam muitas coisas terríveis, na minha mente pensa coisas terríveis. Eu vou lhe dizer, se Deus permitisse que seus amigos ouvissem, escutassem os pensamentos que estão na sua cabeça, né, talvez nenhum dos seus amigos seriam mais seus amigos. Porque ao mesmo tempo que você está falando uma coisa, você está pensando outra. São pensamentos horríveis e terríveis, horrendos e terríveis que passam na minha e na sua mente. E é por isso que a gente precisa clamar a Ele. A gente não é melhor. O que nos faz querer ser melhor é o que agrada a Deus. Jesus fala, eu vim para os doentes, não para os sãos. Olha o que Jesus está falando. Ele não está falando que existem pessoas sãs e existem doentes. O que ele quer dizer com isso é que ele vai... É como se ele tivesse dizer que ele vai ser mais profundo naquele que entender que está doente. Olha, aquele que está doente e que não se acha doente, para achar a cura vai ser muito difícil. Você é miserável, você tem essa natureza dentro de você, mas o Espírito Santo de Deus, através do sangue vertido na cruz, é o antídoto. Através do sangue vestido na cruz é a transformação. E o que ele está dizendo do publicano aqui? Ó? O publicano miseravão, cobrador de imposto, ladrão, mas chega diante de Deus e fala assim, ó, ai de mim que sou miserável, ai de mim que sou pecador, tem misericórdia de mim, Deus. O publicano não aguentou nem entrar. A Bíblia está dizendo aqui no versículo 13 que o publicano queria levantar os olhos aos céus, mas não se achava digno. E esse publicano foi justificado. Aqueles que não se acham dignos, que conseguem receber a graça, que a graça de Deus é para aqueles que não são merecedores, é um favor imerecido. Mergulhar na graça de Deus é o que nos vai levar a um patamar de confissão, de adoração mais profunda em Deus. Não tem como você se prostrar e adorar a Deus se você não tem uma consciência de si mesmo. O problema da religiosidade é que faz a gente querer parecer bons aos homens e fingir para Deus. Larga a religiosidade de lado e se abre. É tempo de pedir perdão pelos pecados. É tempo de reconhecer a miserabilidade. É tempo de ir em direção à cruz como o único remédio para as nossas vidas, como a única saída, porque é ela que é a única saída para as nossas vidas. Se assim não for, meu irmão, não vai valer a pena. Porque Jesus te diz, eu sei a verdade sobre você. Se o seu irmão, se sua mulher, se ninguém souber a verdade sobre você, eu sei. E o que vai contar é o que eu sei sobre você. Então entrega para mim a tua miserabilidade, que eu vou te entregar aquilo que pode te justificar. Somos justificados pela graça de Deus. Somos salvos pela graça, assim como Efésios 2 diz. Vós sois salvos pela graça, mediante a fé. Isso é dom de Deus. Isso não vem de homens. Isso não vem por obras para que você não se engrandeça, para que os homens não se engrandeçam. Não se engrandeça. Mergulhe no patamar de graça do Senhor. Se arrependa do seu pecado. Entrega essa miserabilidade a Ele. Entenda que a cruz é o único antídoto. Eu vou finalizar com Hebreus capítulo 4, versículo 16, que diz assim, cheguemos, pois, com confiança no trono da graça. O que nos leva a nos aproximar de Jesus com confiança não é nosso merecimento, não, que a gente é muito miserável, mas é a graça que nos dá essa confiança, para que possamos alcançar a misericórdia e a graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Chegue-se a Deus através apenas do sangue. Toda vez que você se arrogar em alguma coisa que você acha que você é bom, a graça vai estar distante, você vai estar mais distante da graça. Eu quero cantar uma canção que ela fala muito no meu coração, e é uma canção que me quebranta demais. Talvez você não conheça, mas medita na letra dela. Só pela graça eu me achego a ti, só pelo teu sangue encontro a redenção, só pela cruz eu ganho a liberdade. Ganhaste o meu coração, amado Jesus. Foram teus olhos o que me capturou. Foi a tua glória que dissipou minha escuridão. Foi a tua mão que me tirou do lamaçal e
por isso que te dou minha canção. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te agradeço, Deus. Que te agradeço, Deus, Jesus. Ai de mim, se não houvesse a tua graça, se não houvesse o teu perdão. Ai de mim, o que seria? Ai de mim, se não houvesse a tua cruz, se não houvesse o teu amor. Ai de mim, o que seria? Ai de mim, se não houvesse a tua graça, se não houvesse o teu perdão. Ai de mim, o que seria? Oh, ai de mim, se não houvesse o teu amor, se não houvesse a tua cruz. Ai de mim, o que seria se não me amasse tanto assim? Obrigado, Jesus, por essa graça que me constrange, por essa graça, Senhor Jesus, que me faz te querer mais, por essa graça que transformou minha vida. Em nome de Jesus eu te peço, com essa mesma graça, transforma a vida de todos aqueles que estão ouvindo essa canção, que ouviram essa palavra. Que não seja, Senhor Jesus, as minhas palavras, mas que seja o fogo do teu Espírito transformando cada uma dessas palavras em paixão por ti dentro do coração de todos. Em nome de Jesus, Deus, faz a tua obra aos nossos corações. Purifica-nos com teu sangue, Senhor Jesus. Leva-nos, Senhor Jesus, mais perto da tua graça e da tua cruz. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu nada sou diante de ti, mas tu és tudo em mim, tudo que eu preciso. Glória ao teu nome.